A vontade do Espírito Santo é fazer com que cada um de nós, amada igreja, venhamos crer na sua palavra. Ele é o mesmo, a palavra é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo. Quando o Senhor nos chamou, não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Há pessoas que dizem: pastor, por que Deus não escolheu alguém da minha família, escolheu logo eu? Talvez, humanamente falando, você é a pessoa mais frágil da tua família. Talvez essa pessoa que, quem olha para você, talvez diz assim: isso aí é um coitado, é um Zé Ninguém. Deus escolhe as coisas fracas para confundir os fortes. Deus trabalha, amada igreja, é uma simplicidade que você não tem nem ideia. Você não tem ideia como é que o trabalhar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Deixa o Espírito Santo agir no seu espírito. Permita que o Espírito Santo impulsione o seu espírito. Permita que o Espírito Santo encontre no nosso espírito muito espaço para trabalhar. A vontade do Espírito Santo é muito maior do que a nossa. Se um dia você tem vontade de orar numa pessoa e a pessoa ser curada, o Espírito Santo tem muito mais vontade aí do que você. Se você tem um dia o desejo no seu coração de orar por uma pessoa, não tem dinheiro que pague uma pessoa que está escravizada por Satanás, pessoas que já gastaram tudo que tem, mas a medicina não resolve. Não resolve porque nem todos os problemas é de ordem físico. A medicina não pode resolver problema de ordem espiritual. A psicologia não pode resolver problema de ordem espiritual. A psiquiatria não pode resolver problema de ordem espiritual. Os remédios não chegam nos problemas espirituais. Quantas e quantas pessoas estão morrendo? Quantas e quantas pessoas estão gastando tudo que tem? Mas o problema é de ordem espiritual. Vai vender tudo e não vai resolver o problema. Porque o problema de ordem espiritual já está dizendo: é espiritual, é só Jesus. A Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Até você que está sem a Bíblia, você tem o telão para te ajudar. A ordem do Senhor, amada igreja. Quando Deus, Ele brada, quando Deus, Ele abre a sua boca para falar com a sua igreja, Deus, Ele cumpre o que Ele fala. A palavra de Deus não perdeu a validade. A palavra do Senhor é a mesma, não mudou, igreja. Esta Bíblia, que pelo um período de quase 1500 a 1600 anos, para escrever a Bíblia, ela passou por momentos difíceis. Tentaram queimar a Bíblia, tentaram destruir a palavra, tentaram fazer com que a palavra não chegasse em nossas mãos. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a casa do Senhor. Ninguém consegue destruir aquilo que Deus faz. Ninguém consegue. O que Deus faz não se destrói. Esta palavra não é mais para os discípulos. Marcos 16, 15. O Senhor forma uma comissão. Ele chama os seus discípulos. E Ele dá poder aos discípulos. Os discípulos não têm mais hoje esse poder. Eles já fizeram a parte dele. Eles cumpriram a missão do Pai. Esta palavra não é mais para os discípulos. Esta palavra não é mais para os profetas. Esta palavra é para mim e é para vocês. Receba esta palavra no coração. A Bíblia
ela é atualizada. Esta palavra, amada igreja, ela não aceita explicação de fora para dentro. Ela se explica por si próprio. Aqui tem resposta para toda a humanidade. Aqui está a solução da humanidade. No livro de Marcos, capítulo 15, 16, a palavra diz: e disse-lhes, quem é que está falando ali? Jesus está falando para quem ali? Ele está falando para os discípulos. Há mais de 2000 anos atrás ele falou para os discípulos, mas ele continua falando hoje para mim e para você. Nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus, e ele está dizendo para mim, está dizendo para você: disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a quem? A toda. O evangelho significa boas novas. O quanto nós precisamos levar essas boas novas para as pessoas lá fora. O quanto você precisa levar essas boas novas para as pessoas que estão lá fora. Só o evangelho é que tem poder de transformar a mente de uma pessoa. Só o evangelho de Cristo é que tem o poder de libertar, de curar, de transformar totalmente uma vida. Este evangelho faz parte da nossa vida. O mundo quer olhar para nós e ver esse evangelho. Igreja, a palavra diz: ide por todo mundo, mudou. No grego é cosmo, e o cosmo está ligado a um sistema. Quando a Bíblia fala do mundo, está falando de um sistema implantado por Satanás, um sistema que tem lutado para tentar destruir a nossa vida, parar a nossa vida, porque eu e você representa uma ameaça para o sistema das trevas. Porque tanto eu como você é luz de Deus. E esta luz que está dentro de nós, ela é capaz de dissipar as trevas. Porque o nosso Deus, Ele é o Pai das luzes. E esta luz que nós temos é o Espírito Santo dentro de nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, que evangelho é esse? Não é um evangelho que estão pregando por aí, igreja. Um evangelho sem poder, um evangelho apático, um evangelho sem sinais. Não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho de poder para aqueles que crerem. O que nós não podemos aceitar dentro de nós, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos representantes do Senhor nessa terra. As pessoas aí fora, eles têm que olhar para nós, eles têm que ver esse evangelho vivo dentro de nós. E se isso não estar acontecendo, amada igreja, alguma coisa está errada. Evangelho de poder. Ai, se todos vocês compreendessem à luz da palavra a importância e o poder do evangelho sobre a nossa vida. Por isso, amada igreja, a Bíblia diz que há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Essa diferença começa dentro de mim, essa diferença começa dentro de você, igreja. Não me espere nas pessoas, a diferença, ela começa dentro de nós. O evangelho é de poder. O Senhor chama os discípulos naquela época, e Ele dá poder aos discípulos, Ele reveste de autoridade os discípulos. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos deu essa autoridade. Ele nos deu essa autoridade. No livro de Mateus capítulo 10, passa no telão aí, Júnior. No livro de Mateus capítulo 10, você pode acompanhar pelo telão. Que Deus maravilhoso, igreja. O nosso coração tem que queimar, amada igreja.
de desejo por esse Deus maravilhoso. Aqui no livro de Marcos 16:15, que nós estamos lendo, nem terminamos ainda lá. Jesus, ele chama os discípulos. Ele dá autoridade, ele dá poder sobre os discípulos. E no livro de Mateus capítulo 10, nunca esqueça, a palavra diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder. Quem que deu o poder aos discípulos? Que poder foi esse? Poder para se vangloriar? O poder que o Senhor nos deu é para que, igreja? Para que foi que Ele deu o poder aos discípulos naquela época? Deu-lhe poder sobre o quê? Sobre as pessoas. O poder que o Senhor te deu foi para pisar pessoas? Foi para humilhar pessoas? Não. Não, porque a nossa luta não é contra as pessoas. Aqueles que entendem que a luta é contra as pessoas, eles vão ficar fadados. Eles vão envelhecer, chegar à velhice, e vão olhar para trás e dizer: eu não consegui mudar sequer o meu filho, eu não consegui mudar a minha esposa, eu não consegui mudar o meu marido. A nossa luta, quando o Senhor, Ele chama os discípulos, Ele deu poder aos discípulos. Não foi poder, amada igreja, para se vangloriar, para dizer: não, eu sou um servo de Deus, eu estudei, eu sou formado em teologia, eu tenho vários cursos acadêmicos, eu tenho uma boa oratória. Não é isso, igreja. A palavra diz que toda a honra é para Jesus. A obra não é nossa, a obra é dele. A Bíblia diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. E onde estão os verdadeiros adoradores? Onde é que estão? Está aqui, igreja. Vocês representam os discípulos do Senhor. O Senhor, quando te chamou, Ele te deu poder. Poder contra os espíritos imundos. Que guerra nós estamos, igreja. Parece que não tem fim. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo físico, a luta não vai parar. Enquanto nós estivermos respirando esse oxigênio, a luta não vai parar. Não fique pensando que vai parar. Não fique pensando que amanhã será melhor do que hoje. Dias melhores virão, dias trabalhosos virão. Só aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Cristo, só esses que conseguem passar por esse caminho estreito, por essa porta estreita. Só aqueles que têm o Espírito do Senhor, que não olha para trás, que está sempre passando suas lutas, mas eles estão confiando, ou elas estão confiando no poder do Senhor. Estão sempre em oração: Deus, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não sei como sair desse lugar que eu estou. Mas eu sei de uma coisa, Senhor: é o Senhor que manda em minha vida, é o Espírito Santo que me conduz. A palavra diz: aquele que tem o Espírito do Senhor é conduzido pelo Espírito Santo. Se vocês estão alinhados à palavra de Deus, quem está te conduzindo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo exatamente vai lhe conduzir em caminhos estreitos. Só isso. Obrigado, minha irmã. Não atribua a Satanás o que está acontecendo na tua vida. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você está em obediência à palavra de Deus. Porque tem crente que tudo fica atribuindo a Satanás. Tudo que acontece é o diabo. Dá tanto ênfase a Satanás. A tua vida pertence a Deus. O teu espírito é direcionado pelo Espírito Santo, porque você tem se colocado diante do Espírito Santo. Tudo que você tem feito, você tem conversado com Ele. Até as suas decisões você tem conversado com Ele. Quem é
do Espírito, amada igreja, é guiado por Ele. Então não vá atribuir a sua vida porque aconteceu isso e aquilo, é o diabo. Nós sabemos que ele tem lutado contra nós. O mundo espiritual é diferente do mundo físico, porque nós somos parte física e parte espiritual. Tem as lutas físicas e tem também as lutas espirituais. E não podemos espiritualizar tudo. Nem tudo é físico, nem tudo é espiritual. Precisamos ter discernimento, equilíbrio, para entender e compreender que nem tudo é físico e nem tudo é espiritual. Então Jesus, ele chama os discípulos, ele dá poder aos discípulos, poder sobre os espíritos imundos, até poder para expulsarem, para curarem toda enfermidade, todo mal. Olha o que Jesus fez comigo, olha o que Jesus fez com cada um de vocês, igreja. Ele te deu o poder até mesmo para você curar enfermidades. Mas pastor, eu não fui chamado para isso. E tu foi chamado para quê? Para estar esquentando o banco de igreja? Para simplesmente correr o risco de ser religiosos? Jesus te chamou e te deu poder e autoridade, igreja. Você tem uma coisa que Satanás, ele luta na nossa vida, é para lançar uma mentira na nossa mente, e a gente acreditar nessa mentira e achar que nós somos coitadinhos, que nós somos ninguém, fracassados, que viemos a esse mundo para sofrer, para ser pisoteado. Não, não foi isso, igreja. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos chamou. E eu vou colocar a minha vida diante do Senhor. Coloquei a minha vida diante do Senhor. Eu entendi e compreendi que o Senhor, assim como Ele chamou os discípulos, Ele chamou também a nós. O mesmo Jesus que chamou os discípulos é o mesmo que te chamou. Mas pastor, isso aconteceu, pastor, há mais de 2000 anos atrás. Ele é o mesmo. O que está faltando, igreja, é a gente tomar uma posição na nossa vida. Não dá mais para perder tempo. Não deixe as coisas apertarem para buscar a Deus. Não deixe a dor chegar para gritar. Se tão somente nós, amada igreja, se dobrar diante do Senhor, se esvaziar mais de nós, se dentro de você, amada igreja, começar a fazer uma faxina. Você que é mulher, esposa, dona de casa, digamos que tem um convidado para ir na sua casa, tem o dia e o horário que ele vai chegar, e essa pessoa é uma pessoa importante, é uma autoridade que vai chegar na sua casa. Eu duvido que vocês não vão limpar a casa, ajeitar tudo, tirar poeira, sujeira. Vocês vão deixar a sua casa nos trinques. Você não vai querer que uma visita, uma autoridade vai chegar na sua casa, você sabendo que ela vai tal dia, teu horário, e você vai deixar tudo sujo lá. Tem esposa que às vezes não quer você, marido, que isso acontece muito às vezes comigo, isso, viu? A mulher fica pelos cabelos. Levar alguém em casa, nenhuma mulher gosta. Eu sei que a gente comete muito erro, sabia? Não, vou morar aqui em casa. E as nossas esposas não é igual a gente, homem. A gente é muito desorganizado, né? De cabeça para baixo. A mulher sempre, ela se sente envergonhada, né? Às vezes chega num momento que a pia está cheia de panela, a casa ainda não deu tempo de varrer, está tudo de perna para cima, o banheiro ainda não deu aquela limpeza, aquela faxina, e de repente vai lá uma visita.
Imagine quando uma autoridade vai chegar à tua casa. É impossível que você sequer não varra a casa, não bota as coisas no devido lugar. Só que Jesus, amada igreja, essa autoridade importante da nossa vida, que está vindo visitar a nossa vida, e a gente não se preocupa de fazer uma faxina dentro da nossa casa aqui. Talvez essa casa cheia de sujeira, de mágoa, de rancor, de ódio, tanta sujeira, e a gente não quer fazer uma faxina, porque simplesmente o nosso coração às vezes está tão sujo, está tão ferido, que a gente permitiu, igreja, que a sujeira ficasse dentro de nós, e a gente não quer tirar isso, não tem força para tirar, ou não quer tirar, e a gente tem a facilidade de deixar essa sujeira criar crosta na nossa vida espiritual. Não permita isso, porque o Espírito Santo, ele não tem como estar alegre em estar dentro de uma casa que está suja. A palavra diz: não vos entristeceis o Espírito Santo. Você sabe quando o Espírito Santo está triste com o nosso espírito, a nossa alma fica agonizando, a nossa alma fica inquieta, o sono não vem, dores pelo corpo aparecem, a consciência pesa, o sistema imunológico vai lá para baixo, você não tem paz. Mas quando você alegra o Espírito Santo com a sua vida, que o Espírito Santo, ele tem prazer de estar dentro de você, ele tem prazer de repousar dentro do seu coração, o seu espírito fica iluminado, regozijado, a sua alma fica transbordando, o seu corpo sente isso, o brilho no seu rosto começa a aparecer. Não tem dinheiro que pague a paz em Cristo Jesus. Não há dinheiro que pague. Não tem pior coisa quando a nossa alma está abatida, peso na consciência. Deus, o Espírito Santo, tudo que Ele quer encontrar no nosso espírito é um espírito puro. Precisamos fazer essas faxinas todos os dias. Quando Jesus, ele chamou os discípulos, ele deu poder e autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as enfermidades. Olha que você tem essa autoridade. Pastor, eu tenho essa autoridade, mas no fundo eu tenho dúvida, eu não tenho fé para isso. Volta lá para Marcos 16:15. Mateus 10, o Senhor chama os discípulos, capacita eles, dá autoridade para eles. O Senhor te dá autoridade também. E Marcos 16. Quem crer, o Senhor tem uma promessa para os que crer. É todo mundo que crê? É todo mundo que crê. A promessa do Senhor é para quem crer. Nem todos crêem. Nem todos crêem. A salvação é para todos? A salvação é para todos. Mas são todos que querem pagar um preço? Não são todos. Por isso que a Bíblia diz: muitos serão chamados e poucos escolhidos. A ordem do Senhor é para todos, mas nem todo crê. E aí o Senhor diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será o quê? A consequência da palavra de Deus, da pregação do Evangelho,
Para aqueles que crê, são salvos. Mas para aqueles que não crê, estão condenados. Passe aí. E estes sinais, que sinais? Seguirão aos que? Quais são os sinais? Você sabia? Os sinais são as evidências e o poder do Evangelho. O Evangelho de poder. O Evangelho é um sinal de poder. Mas a palavra diz que aqueles que crer seguirão. Os sinais seguirão a quem? Os que creem. Conserta a tua vida. Conserta a tua vida. Cada um de vocês sabe o que está errado, o que precisa consertar. E se vocês lutam dentro de vocês, eu quero Jesus. Eu tenho uma dificuldade dentro de mim, eu lido com isso há muito tempo, e eu não tenho força. E você começa a falar com Deus, você começa a dialogar com o Senhor. Senhor, é tudo o que eu quero, é um conserto com o Senhor. Eu tenho dificuldade, me ajude. Verás, igreja, que o Espírito Santo, ele vai te dando força para você ir limpando a tua vida diante do Senhor. Os sinais irão acompanhar aos que crer. Nem todos creem. No momento que você ora, até para você receber a resposta do Senhor, você tem que crer. Quantas das vezes Jesus, ao curar o enfermo, ele disse assim: seja feita a tua fé te curou. Até você que vai orar ao Senhor, você tem que ter fé e crer para ser curado. Se você vai orar de uma pessoa, estender as mãos para orar por uma pessoa, você é um canal. E primeiro você tem que crer. A bênção de Deus primeiro vai passar por você para chegar na pessoa. E de repente você pode ser um bloqueio para que o poder de Deus não chegue à pessoa. Como que você vai orar se você não crê? É um bloqueio. E nós somos um canal de Deus e de bênção. Os sinais seguirão os que crerem em meu nome. O nome de quem? O nome de quem? Ok. Isso quer dizer, quando você ora no nome de Jesus, acontece. Deixa eu te falar uma coisa. Falar de Jesus, todo mundo fala. O católico fala de Jesus. O espírita fala de Jesus. O macumbeiro também fala de Jesus. Os evangélicos falam de Jesus. Todo mundo fala de Jesus. Ô Júnior, no livro de Atos, capítulo 19, Júnior. Atos 19. Vai no versículo, acho que 11 ou 12 em diante. Vamos ver aqui o homem que falou do nome de Jesus. Foi orado uma pessoa e fala o nome de Jesus. E vamos ver o que aconteceu. Se esse nome que ele professou, Jesus, se aconteceu alguma coisa. Vai para o... Deixa eu abrir aqui, Júnior. Atos capítulo 19. Acho que é o versículo... Atos 19, 15. Vai lá. A partir do 13, Júnior. A partir do 13. Observe. No livro de Marcos, capítulo 16, nós lemos que os sinais acompanharam aqueles que creem.
em meu nome, não é isso? No nome de quem? Então vamos entender o nome de Jesus. Atos 19:13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de quem? Sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: observe, esses homens que eram exorcistas, eles eram filhos de um sacerdote, era religioso. Ele estava orando e ele estava invocando o nome de Jesus, invocando em nome de Jesus, mas estava orando em pessoas que tinham o quê? Espíritos malignos, dizendo: encoruje-vos vós por Jesus, a quem Paulo, observe que ele fala, em nome, não, ele fala quem? Em nome do Deus que Paulo prega. Vamos lá, passa aí. Os que faziam isto, era sete filhos de Seva, sacerdote, judeu, principal do sacerdote, passa. Respondendo, porém, o espírito maligno, observe que ele estava orando em uma pessoa, a pessoa estava manifestada com o demônio, e ele disse: em nome do Deus que Paulo prega, e ele era filho de sacerdote, e eram 7, e respondendo, porém, o espírito disse: conheço a Jesus. Os demônios conhecem Jesus? Os demônios conhecem o Jesus que está dentro de nós. Que Jesus é esse que está dentro de nós? É o Jesus que nós falamos de boca para fora, ou o Jesus que está dentro de nós? Ou o Jesus que nós vivemos? Quando Satanás ele olha para mim, olha para você, ele quer ver o Jesus que está dentro de nós. Não é um Jesus que nós falamos da boca para fora, porque a Bíblia diz: muitos me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim. E nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, o diabo ele conhece Jesus. Ele sabe, igreja, quem é você. Ele sabe a autoridade que está dentro de você. Ele sabe a vida que você tem com Jesus. Ele não respeita a mim e ele não respeita nenhum de vocês. Mas ele tem que respeitar e se curvar ao Deus que está dentro de nós. A questão é: como que tem esse Jesus dentro de você? E agora? Dentro da igreja é fácil ser crente, e da porta para fora, como é que é? Ou vocês acham, porque nós estamos aqui dentro da igreja, porque se Deus permitisse que os nossos olhos se abrissem, você vê um monte de demônios olhando para cada um de nós, e muitos deles dando risada. Quem? Esse aí? Esse faz a minha vontade, esse anda de mão dada comigo, esse faz o que eu quero, esse eu não respeito, esse eu não me submeto, porque o Deus que ele serve é o Deus que ele não crê, é um Deus que ele não está andando com as mãos dadas ao Senhor dele, mas estando as mãos dadas comigo. Então Satanás ele conhece a Jesus. Aquele homem estava falando de Jesus para aqueles demônios. E Jesus, olha para aí, conheça Jesus. O diabo disse: eu conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo. Ele conhecia Jesus, ele conhecia Paulo, ele sabia do Deus que Paulo servia, ele sabe o Deus que você serve. Mas vós quem sois? Eu sei quem é Deus, eu sei quem é Paulo. Agora quem é vocês? Paz. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2 pôde mais do que eles, de tal maneira que nos
diabo já rasgou a roupa dos cabras aqui. Os caras já caíram no pau aqui. Não é pela força e nem pela violência. Os cabras foi na força. E na força não tem nenhum ser humano que tenha força para comparar de uma pessoa manifestada com demônios. O diabo já tinha rasgado a roupa dos 7, nus, filhos de sacerdotes, nus. Olha que vergonha. E feridos. Imagina que aqueles demônios mordeu, rasgou aqueles homens. Em nome de Jesus. Quem é você? Eu sei que esse Jesus que você prega. Agora quem é você? Isso é muito sério, igreja. O nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Que nós não podemos, amada igreja, brincar com o nome de Jesus. Tem crentes que ficam brincando com o nome de Jesus. Isso não é o nome de qualquer pessoa. Tenha reverência a esse nome. Esse é o nome de todos os nomes, que até no céu se dobra todo joelho, se dobra na terra todos os joelhos, e debaixo da terra todos os demônios têm que se dobrar por esse nome. Mas por que, pastor, que esse demônio não se dobrou diante dos homens? O homem está dizendo Jesus. Uma coisa é o seu espírito falar de Jesus. Uma outra coisa é o Espírito Santo no seu espírito falar do nome de Jesus. O mundo espiritual é assim. Na hora que uma pessoa abre a boca e diz Jesus, o mundo espiritual ecoa-se a palavra Jesus. E a primeira coisa que o diabo vem é identificar a fonte de onde saiu o nome Jesus. Falar o nome de Jesus sem autoridade, há uma reação no mundo das trevas. E muitos de vocês não entendem isso. Jesus está falando do seu espírito, da boca para fora. Vocês afrontam as trevas. Você inflama as trevas com esse nome. E quando as trevas chegam, como é que está você diante das trevas? Entendeu agora, igreja? Feridos fugiram deles. Passei. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso. Foi notório isso. Tanto os judeus como os gregos. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. O nome do Senhor precisa ser engrandecido na nossa vida. Com a sua vida, pregue o Evangelho. Com a sua vida, pregue o Evangelho. Porque na hora que você prega um Jesus que está dentro de você, na hora que você fala com autoridade, as trevas têm que se curvar diante da igreja do céu. Amém, igreja? Marcos 16 em diante. Muitos de vocês sofrem ataques. Muitos de vocês sofrem ataques. E na hora que vocês recebem ataque ou são atacados, muitos de vocês têm dificuldade de reagir. Ao invés de reagir com quem está lhe atacando, você vai reagir com quem Satanás está usando para lhe atacar. E não é por aí. A nossa reação é contra a causa dos ataques que está vindo sobre a nossa vida.
Esses ataques podem acontecer, amada igreja, no momento que você está dormindo. Muitas das vezes Satanás, ele espera um momento que você não está bem espiritualmente, para no momento do seu sono, às madrugadas, ele começa a te perturbar. Insônia, dor de cabeça, incomodação no corpo, vira para um lado, vira para outro, o corpo às vezes gela, o corpo parece estar todo quebrado, você tem que trabalhar no dia seguinte, parece que você trabalhou a noite toda, já trabalhou o dia todo, mas parece que no momento do seu sono, você trabalhou dobrado, quando é no dia seguinte, está todo arrebentado. Ataques, e você acha simplesmente que é um problema de saúde. Vocês não reivindicam, não se levantam espiritualmente. Quantas das vezes você recebe ataque durante o dia no seu trabalho, aonde quer que você vá, e esses dados inflamados, essas setas, como diz o livro de Salmo, tem te acertado, e você não percebe. Eu estou diante de uma igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor. Vamos lá. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão. Não é no nome do pastor, não é no... Isso aqui é no nome de Jesus. É a vida que você vive com Jesus. O que vai acontecer é uma consequência da sua vida com Deus. Só isso, igreja. Não, Deus não me chamou para isso não. Ele chamou para quê? Para simplesmente você ser um crente e estar só dentro de uma igreja? Ele te chamou para fazer de você um ganhador de almas. Ele não te chamou por um acaso. Pastor, mas eu não sei ler. Pastor, eu não sei falar de Jesus. Abra a tua boca que o Senhor vai te encher. A sua vida com certeza será outra quando você começa a colocar em prática aquilo que Jesus está te ensinando. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, passa. Pegarão nas serpentes e beberão algumas coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e o quê? Para aí. Porão as mãos sobre o enfermo e os... Preste atenção. A Bíblia diz que nós porá as mãos sobre um doente e será curado. Porá as mãos sobre os enfermos e os... Observe uma coisa. Aí você coloca a mão na cabeça de uma pessoa que está enferma. Senhor, cura essa pessoa. Senhor, cura essa pessoa. Ele te deu autoridade. Você representa Cristo. Ele te deu autoridade. Coloque as mãos e cure. Eu sou contigo. Porá as mãos nos enfermos e os curarão. Se você não estender as mãos para orar, como é que vai acontecer a cura? Como é que você vai ser usado, sequer você não se aproxima de um doente para orar pelo doente? Entende agora? Mas eu não sei orar, pastor. O Espírito Santo, ele nos ensina. Tudo tem a primeira vez, igreja. Ninguém nasceu crente, ninguém nasceu pastor, ninguém nasceu... Nós temos idade suficiente e já crescemos. Não somos mais criancinhas dentro da igreja. E não queira ficar dentro da igreja como criancinha. Mãe, essa criança aí, mãe, tira a atenção da gente isso aí, por favor. Eu sei que não é fácil controlar a criança. Como que o doente irá ser curado se você não estender as mãos? Como é que você vai ser usado por Deus se você não toma uma decisão, uma atitude?
Senhor, eu creio que no nome de Jesus Cristo, eu vou começar a orar, eu vou jejuar, eu vou reservar a minha vida com o Senhor, e nas minhas orações eu vou pedir: Senhor, me dê coragem, me dê força, me dê sabedoria. Senhor, eu vou atrás de pessoas doentes, eu creio que o Senhor vai curar. Você sabe o que vai acontecer, igreja? O diabo vai colocar um monte de dúvida na tua cabeça. Não vai. E se você orar e a pessoa não for curada? E se você ora e não aconteceu nada? E aí? É um monte de dúvida na cabeça. Eu vou em nome de Jesus. Você sabe o que acontece? Deus vai te honrar. Jesus, um dia eu vou colocar as mãos na cabeça de uma pessoa que tem demônio, e esse demônio vai ser expulso, arrancado pelo poder do nome de Jesus. E acabou, pronto. Porque se vocês ficarem com medo, vão ficar velhinho, vivendo um evangelho de medo. E aquele que te chamou é aquele que te capacitou. Só que você esperou o tempo todo Deus fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que Ele atribuiu a você fazer. Entenda isso, igreja. Vocês não são qualquer crente. Vocês podem. Joelho no chão. Quantas das vezes nós precisamos derramar nossas lágrimas diante do Senhor? Me perdoe, Jesus. Meu coração está muito orgulhoso, muito prepotente, cheio de mágoa, cheio de picuinha, cheio de tanta besteirinha. Isso está me atrapalhando no meu crescimento espiritual. Eu quero limpar isso. Eu quero viver uma vida, Senhor, quando Satanás olhar para mim, vai ver o Senhor dentro de mim. Ele tem que se curvar diante do Deus que está dentro de mim. Não é porque eu tenho um tempo de igreja, é porque eu tenho um Jesus, que eu tenho lutado para pagar um preço, e procurado viver uma vida de santificação. Vamos lá, Júnior, para encerrar. Me ligou hoje uma Pernambuco. Eu não sei se ela está me assistindo. Ela quer me assistir. Um desespero. Ela me encontrou no canal. Está vendo o canal importante? Use os nossos canais para mandar para as pessoas. Você não tem ideia. A filha dela tem 16 anos e está com uma criança de 6 meses, e a medicina já desenganou a criança, porque dentro do ventre desta mãe, esta criança está em uma linha, e essa linha está cortando a criança, e não pode fazer a cirurgia. Como pode isso? Aí eu orei hoje à tarde, já me mandou os 2 contatos, as pessoas já mandaram até, porque é tanta gente que pede oração. E eu creio que vai acontecer isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Eu não sou melhor do que vocês. Eu não preciso ir lá no Pernambuco, eu não preciso ir lá na Alemanha, eu não preciso ir em outros estados. Eu vou onde eu posso ir, mas tem lugar que eu não posso ir. Eu não posso ir fisicamente, mas vou através do celular, e tenho alcançado tantas pessoas. E você pode também alcançar. Faz do seu celular um instrumento na mão de Deus. Não permita que Satanás te acuse diante de Deus, em você com o seu celular, vendo patifaria, pornografia, piada, perdendo seu tempo. Manda mensagem de Deus para as pessoas, grava áudio para as pessoas, comece a colocar isso no seu coração, verás que você será um instrumento na mão de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha, quinta-feira o pastor Gilson, meu irmão, vai estar aqui. Ele, o pastor Fredson, vai trazer o tobreiro, e vamos um culto de libertação. Eu preciso que vocês estejam aqui, e de preferência traz pessoas que estão perturbadas. Coloque no seu coração o desejo, amada igreja, de convidar as pessoas. Deus vai te usar. Amém, igreja? Então, quinta-feira nós temos um encontro marcado. É batalha espiritual. Esse demônio que atormenta a sua família, que atormenta a saúde, que quer destruir seus familiares,
E Jesus te chamou para você lutar por eles. Tá bom? Ok. Olha o que a irmã falou. Eu chamo e não vem. Joelho no chão, eu sei que você tem orado. Se tem, chamou 10, foi atrás de 10 pessoas, e 10 não quiseram vir. Vai para o 11º, 12º, Deus vai te honrar.